Muito bem, a paz do Senhor. É com gratidão em nosso coração que estamos aqui para iniciarmos mais um estudo da palavra de Deus, mais uma apostila da Fatade. E hoje, em especial, nós estaremos dando a introdução da nossa apostila de antropologia cultural. Quando a gente estuda antropologia, a gente estuda o estudo científico do homem, a sua origem, evolução, né, e outras características. E nós podemos observar que no início do século passado cresceu o número de igrejas preocupadas com a sua responsabilidade de evangelizar todas as pessoas e de ministrar em suas vidas o poder curador do Evangelho de Cristo. Então, isso levou à compreensão de que o trabalho missionário deve ser sensível às pessoas e às suas culturas, os seus costumes. Ficou latente a necessidade do missionário se identificar com as pessoas e aprender com seu modo de viver. Então, a Bíblia ela apresenta com muita clareza e de forma expressiva, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ensinamentos sobre missões e culturas. Se não entendermos a razão de determinados costumes, não poderemos apreciá-los, muito menos aceitá-los. Alguns podem parecer ridículos e até mesmo engraçados, quando não compreendemos suas razões básicas. O estudo da antropologia para o missionário traz benefícios imensuráveis ao seu ministério. Não há como separar da formação daquele que pretender envolver-se em missões o estudo da antropologia. Então, quem quer ser missionário, quer ir para missões, ele precisa entender e compreender a antropologia. A pregação do evangelho para um povo de origem diferente do nosso requer o quê? Nós vamos ver que a análise da maneira de agir, de pensar e de viver desta comunidade. Realizar um planejamento objetivando a disseminação do Evangelho de Cristo. Então, ao promover a evangelização, tendo por base nossa cultura, estaremos propensos a cometer sérios erros. Tendemos a sair de nossa terra pensando que somos os melhores e que os nossos costumes que são corretos. Julgamos as atitudes dos outros e não percebemos que estamos por eles sendo também analisados. Assim, o estudo dessa disciplina visa despertar no aluno que tem a chamada divina para missões o desejo de se preparar a fim de que seu ministério seja eficiente no crescimento do reino de Deus. Atualmente, muitas das igrejas fundadas por missionários pioneiros estão procurando demonstrar que Deus não é Deus tribal, e sim o Deus do mundo, ensejando uma maior preocupação às culturas e às suas diferentes formas de viver. Muitos missionários evangélicos são deficientes nessas áreas, por isso, vamos começar o estudo dessa apostila compreendendo o que vem a ser o quê? A cultura e a antropologia. Nós vamos ver que as nossas vidas, a nossa maneira de ver, os nossos costumes, nós devemos de entender que devemos de interagir. Um missionário que sai da sua terra natal, da sua zona de conforto e vai para um lugar diferente, ele chega lá, ele não deve de propor mudança para a vida dos costumes, das tradições daquelas famílias, mas ele deve de se adequar àquele lugar. Então, é muito importante entendermos a antropologia e o costume das pessoas. Aqui na nossa apostila está definindo os termos de cultura e de antropologia. O conceito da cultura e antropologia. A palavra cultura é comum. De maneira simples, podemos defini-la como sistemas mais ou menos integrados às ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamentos e produtos, compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e também se faz. Falando de um modo geral, o termo cultura refere-se ao comportamento dos ricos e da elite.
Então, nós vamos ver que estudar sobre as tradições e os costumes das etnias. Os missionários partilham com os antropólogos o interesse pelos seres humanos. Entretanto, os antropólogos, em seu estudo de toda a humanidade, em todas as partes do mundo e em todos os níveis da sociedade, ampliaram o conceito e também o costume e as tradições da sociedade como um todo. Nós vamos ver que eles estudaram seus valores, seus costumes, tanto os bons quanto também os maus, tendo havido muita discussão sobre como definir o termo. Então, para os nossos propósitos, definiremos cultura como sistema integrado de padrões de comportamentos aprendidos, ideias e produtos que caracterizam a sociedade. Nós vamos ver que é interessante que algumas vezes eu já dei esse testemunho em algumas aulas da FATAD, eu não sei se para essa turma, mas quando o pastor José Fernandes, alguns anos atrás, hoje ele preside a convenção do estado do Mato Grosso. Na época ele era pastor-presidente do Campo de Barra do Garças. Ele esteve ministrando aqui na nossa igreja e ele deu testemunho de que ele tinha um sentimento muito forte de conhecer um missionário que trabalhava na Índia. Ele só ouvia os testemunhos dele, mas não o conhecia. E ele ouviu falando que ele estaria no Brasil e ele estava perto e aproveitou a oportunidade para ir a um ginásio onde ele estaria pregando. E ele disse que chegou bem cedo ali naquele ginásio, sentou nas primeiras arquibancadas ali, perto do púlpito. E naquele momento que ele estava ali esperando para o início, ele disse que chegou por volta quase 5 horas da tarde, ele estava ali aguardando o começo do culto e foi chegando pessoas, de repente chegou um moço e na expressão dele, ele disse que sentou um moço com as roupas muito esquisitas e um cabelo, e ele disse assim que parecia uma juba de leão. E aí ele disse que pensava assim, o sangue de Jesus tem poder. E ficou ali esperando o início. Aí de repente começou o culto e ali quem estava dirigindo disse que gostaria de convidar para ir para o púlpito o pastor que ele queria ministrar naquela noite e falou o nome dele. E aí na hora aquele homem que estava ao seu lado se levantou e foi para o púlpito. E era o missionário que estava trabalhando na Índia. E quando ele tomou a palavra, ele disse, olha, irmãos, vocês me perdoam, mas eu estou aqui desse jeito porque lá na tribo onde eu estou evangelizando, eles cultuam a barata. E lá, quando eles deitam com seus cabelos, e o cabelo fica sendo o templo da deusa barata. E para mim chegar até eles, eu tive que me identificar com eles para mim conseguir evangelizá-los. Então isso é muito forte. Às vezes não depende de o missionário chegar e tomar o seu lugar ali, dizer assim, aqui é assim e assim. Primeiro ele tem que se identificar, adequar aos costumes e às tradições daquele lugar. Então a antropologia vai trazer muito isso para o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Nós vamos ver que também tem outro testemunho aqui na nossa apostila, conta-se a história de um missionário nas Filipinas, que ao receber algumas visitas em suas residências, estas, ao se sentarem, limparam as cadeiras com seus lenços. Para o missionário, isso era um gesto de insulto, mas para aquelas pessoas, este ato demonstrava boas maneiras. Então, este exemplo demonstra que somos levados a avaliar o contexto que nos cerca pelos nossos valores incluídos em nossa criação, né? Então, a antropologia pode nos fazer entender situações transculturais, nos dar esclarecimentos sobre tarefas missionárias específicas e como a tradução da Bíblia auxiliar os missionários a compreender os processos de conversão,
incluindo a mudança social que ocorre quando as pessoas se tornam cristãs. Além disso, pode nos auxiliar em nosso relacionamento com as pessoas de todo mundo, em toda a sua diversidade cultural e nos ajudar a compreender as pontes de compreensão entre elas. Aí tem uma pergunta que diz assim: o que vem a ser o termo cultura? Na página 8 da nossa apostila, bem embaixo. Para quem que está apenas principiando o estudo da antropologia missionária, muitas vezes essa pergunta é a reação inicial a uma coleção confusa de descrições, definições, comparações, modelos e paradigmas. Nós vamos ver que é provável que na língua portuguesa não existe nenhuma outra palavra com sentido mais abrangente do que a palavra cultura. Então, nós vamos estudar a cultura dos povos, né? Nós vamos ver que, por essa razão, mesmo o estudo da própria cultura é uma tarefa difícil. É quase impossível olhar de modo objetivo e completo para algo que é parte de si mesmo. Então, adotamos uma metodologia de olhar para uma cultura, visualizando as sucessivas cascas, como de uma cebola, os níveis de entendimento, à medida que se aproxima do verdadeiro cerne da cultura. Para isso, a técnica do marciano é bastante útil. Com este exercício, simplesmente se imagina que um marciano acabou de chegar, né, em sua nave espacial e observa as coisas com os olhos de um visitante alienígena. Aqui está uma referência, um exemplo, né, que ele está dando. É como se você fosse descascar primeiro uma cebola e vai cada camada daquela até chegar no cerne, para entender e compreender a cultura, as tradições daquele povo. E também o outro exemplo é de um marciano, né? Que chega observando em sua nave espacial e começa a observar tudo aquilo que está ao seu redor. Então, o visitante recém-chegado, em primeiro lugar, iria perceber o comportamento do povo. Esta é a casta mais externa, superficial, que seria observada por um ser de fora. Que atividades ele observaria? O que está sendo feito? Vendo as pessoas se dirigirem a uma sala de aulas, nosso visitante observa várias coisas interessantes, né? Nós vamos ver aqui por que estão dentro de um compartimento, né? Por que aquele que fala se veste de modo diferente? Porque há tantas pessoas sentadas enquanto um fica de pé. Então, é uma observação. Aí, se tiver uma pessoa de pé e os outros sentados, o que nós vamos identificar em um ambiente fechado? É uma sala o quê? Uma sala de aula. Quem está em pé, provavelmente seria quem estava ensinando. Então, isso um exemplo interessante aqui que deixa na nossa apostila. Esse modelo, esse paradigma. Nós vamos ver aí na página 10 que valores são decisões pré-estabelecidas que uma cultura toma diante das escolhas que frequentemente tem que se fazer. Então, os valores, eles ajudam aqueles que vivem dentro da cultura a saber o que deverá ser feito a fim de se adequarem ou de se conformarem ao padrão de vida daquelas pessoas. Então, deparamos-nos com uma questão mais fundamental na natureza da cultura, além das perguntas a respeito do comportamento, dos valores, dos princípios, né, que aquela sociedade vive, isso nos conduz a um nível mais profundo de compreensão, que é o nível das crenças culturais. Essas crenças respondem para aquela cultura específica a pergunta: o que é verdadeiro? Quando Paulo chega lá na cidade de Corinto, a Bíblia fala assim que ele chega e ele sai observando os vários lugares de adoração que aquele povo tinha. E a Bíblia diz que Paulo, ele chegou ali e ele respeitou a cultura daquele povo. Ele chegou e disse: eu estou observando que vocês são muito zelosos na adoração. E dentre tantos lugares que vocês têm para adorar, eu estou observando que existe aqui um altar, está escrito ao Deus desconhecido.
E é este Deus que eu quero falar para vocês. E ali ele começou com aquela brecha, ele começou a ensinar aquele povo sobre o verdadeiro Deus. É isso que nós temos que fazer também, aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, e irmos até as pessoas, vermos os seus valores, os seus costumes, as suas tradições, e diante daquilo que nós estamos observando, o comportamento delas, ensinar o que é verdadeiro, o que é errado. E assim a Bíblia o Evangelho vai sendo anunciado, né? É muito importante a gente entender os valores e os princípios das pessoas. Nós vamos ver que a cosmovisão está bem no coração de qualquer cultura, a qual responde a mais básica das perguntas: o que é real? Né? O que é verdadeiro? O que é real? As pessoas tentam entender e compreender. Quando você fala cosmovisão, é a visão do cosmo, uma visão na sua totalidade abrangente. Nós devemos de entender isso. Esta área da cultura tem a ver com as grandes questões últimas da realidade. Nós vamos ver que a compreensão da cosmovisão como sendo o cerne de cada cultura explica a confusão que muitos experimentam a nível de suas crenças. A cosmovisão de uma pessoa oferece um sistema de crenças que se refere a esses reais valores e comportamento. Às vezes, um sistema novo ou rival de crenças é introduzido, mas a cosmovisão não é confrontada e permanece sem mudar, de modo que os valores e comportamentos refletem um antigo sistema de crenças. Algumas vezes, as pessoas que compartilham o evangelho em situações transculturais deixam de levar em conta o problema da cosmovisão e ficam, portanto, desanimadas com a ausência de mudança genuína, da mudança genuína que deveria ser produzida por seus esforços. Este modelo de cultura é muito simplista. Para poder explicar a variedade de comportamentos e relacionamentos complexos que existem em cada cultura, todavia, é a própria simplicidade do modelo que o recomenda como um esboço básico para qualquer um que vá a estudar a cultura. Então, aí existe um gráfico e diz o que se faz, o que é bom, melhor, o que é verdadeiro, o que é real, né? O comportamento, os valores, as crenças, a cosmovisão. Aí na nossa página 12, o Evangelho de Cristo e a cultura. Nós vamos ver que o Evangelho derruba as barreiras que dividem as pessoas de todo mundo. Chama-nos a sermos cidadãos do reino de Deus, onde todas as culturas são trazidas a uma única comunhão, sem destruir suas diferenças étnicas, como veremos a seguir. Nós vamos ver que uma teologia de missões deve iniciar com Deus e não com os homens. Isso aqui é muito importante. Uma teologia de missões deve iniciar com Deus e não com os homens. Nós vamos entender que John Wesley, ele disse que Deus cuida de todos como se fosse de um e cuida de um como se fosse de todos, né? Deus, ele não faz acepções de pessoas. Olha que vemos na Bíblia que Deus declarou que tudo era muito bom. Quando criou o homem, o ambiente do homem, Deus deu ao homem um mandamento cultural que impôs um certo domínio sobre seu ambiente. Deus, todavia, não se retirou da cena, nem deixou de ser Deus. Ao contrário, continuou a cuidar de suas criaturas e a ter comunhão com elas. Não sabemos por quanto tempo esse estado maravilhoso continuou a existir, mas foi interrompido pela queda, pelo pecado do homem. E a queda deixou sua marca na criação, na criatura e na cultura. A esperança do homem estava depositada na promessa da semente da mulher, a qual esmagaria a cabeça da serpente. Então, como consequência a este ato, a humanidade fracassou coletivamente, da mesma maneira como Adão e Eva haviam fracassado individualmente. Então, como resultado de que Deus pronunciou julgamento sobre o homem, os animais e sobre a terra. E em seguida, ao dilúvio, Noé e sua família receberam promessas e um mandamento social.
nós vamos ver que deveria ser obedecido por ele, por seus filhos e por todas as gerações. Aqui nós vamos ver que a Bíblia é um registro completo e autorizado de autorrevelação de Deus aos homens. A missão é fundamental de Deus a missão é fundamentalmente de Deus e nós somos apenas parte dela. Aqui tem um erro gráfico na apostila, por isso que eu estou aqui dizendo, e nós somos apenas parte dela. Esta história simples e sublime encontradas nos primeiros capítulos de Gênesis deve ser cuidadosamente analisada, mas jamais poderá ser completamente, às vezes, entendida, né? E a Bíblia fala lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas, elas são para nós e nossos filhos, mas as ocultas são para Deus. Então, muitas coisas, às vezes, nós não vamos entender. Nós vamos ver que essa história constitui a base de uma teologia de cultura e iria desenvolvida através de toda a Bíblia. O relacionamento do homem com Deus precede e prescreve todos os demais relacionamentos. Neste sentido, a religião verdadeira antecede a cultura, não sendo uma simples parte dela. Ao ouvir o usurpador e ao escolher desobedecer a Deus, o homem convidou o pecado para que deixasse sua marca em tudo que o homem, era e em tudo que ele tocava. A queda implicou na erradicação da imagem de Deus na criatura, nem no cancelamento de queda implicou eu li aqui duas vezes. A queda implicou na erradicação da imagem de Deus na criatura, nem no cancelamento de todas as prerrogativas culturais, mas impôs uma outra e falsa autoridade sobre o homem e provocou danos à pessoa e às obras do homem. Só debaixo de Cristo o homem pode ser redimido e sua cultura pode ser renovada, restaurada, né? Nossos planejamentos e estratégias são inúteis e até mesmo destrutivos se nos impedirem de buscar primeiramente a direção e o poder de Deus. A grande comissão ou mandamento evangélico requer dos missionários que ensinem aos outros homens a observar tudo o que Cristo ordenou. Os missionários afetam a cultura e felizmente isso acontece, né? Pois todas as culturas necessitam de transformação, se não no conteúdo, pelo menos na motivação. Muitas vezes nós somos motivados a passar por transformações. Se há alguma coisa que é claramente visível em nosso mundo, é o fato de que Deus estabeleceu a cultura, mas não se permitiu pôr a cultura em ordem. Satanás é de fato o Deus deste século. Portanto, como Calvino, isto é, colocá-lo debaixo de Cristo. Ou então, para que pelo menos seja favorável à manifestação da vida cristã. Os costumes e as práticas servem tendências à idolatria e afastam a pessoa de Deus. Muitas práticas, costumes e tradições levam as pessoas a tenderem para o lado da idolatria e para o lado de se afastarem de Deus, dentro de um contexto não cristão. Portanto, o missionário se encontra direta e indiretamente envolvido nesse processo. Nós vamos ver que pode tentar permanecer acima da linha de demarca a cultura e lidar apenas com o assunto da alma. Mas esse esforço é tão inviável quanto o esforço do cientista social que tenta eliminar Deus de seu mundo e explicar o cristianismo apenas em termos culturais. Então, o evangelho e a cultura. Se as culturas são formas de pensar, sentir e agir das diferentes pessoas, onde se encaixa o evangelho? Ele não é parte de uma cultura específica? Toda comunidade cristã é tentada a comparar o evangelho com sua própria cultura. Isso tem levado as igrejas a se dividirem com base apenas nas diferenças culturais. O relacionamento entre a revelação de Deus nas culturas e as culturas humanas são complexas e pode ser entendido melhor por analogia
com a encarnação de Cristo. Assim como Cristo foi completamente Deus, mas se tornou completamente humano sem perder a divindade, o Evangelho também é a revelação de Deus, mas é comunicado por meio de culturas humanas sem a perda de seu caráter divino. O primeiro grande concílio da Igreja, em Atos 15, foi convocado para responder às questões que surgiram como resultado da evangelização feita pela Igreja primitiva. As mesmas questões surgem hoje. Por isso, devemos fazer distinção entre o Evangelho e a cultura. Se não o fizermos, corremos o perigo de fazer com que a nossa cultura passe a ser a mensagem. Isso aqui é muito importante. A Igreja primitiva lutou contra essa questão. Embora o Evangelho tenha sido entregue dentro do contexto da cultura judaica, de Abraão até Cristo, e deva ser entendido dentro desse contexto, as boas novas foram a mensagem de Deus entregue dentro daquela cultura. Não estão limitados àquela estrutura cultural. Se assim for, o Evangelho então transforma-se em democracia, capitalismo, bancos de igrejas e púlpitos, uso de regras parlamentares nas reuniões administrativas, roupas, ternos, gravatas aos domingos. Um dos principais impedimentos para a comunicação é o fato de que a mensagem trazer a ideia de ser estrangeira e, em grande parte, o caráter estrangeiro do cristianismo. As pessoas, às vezes, ficam sem entender. Aqui nós vamos dar continuidade. O Evangelho deve ser separado de todas as culturas humanas. Devemos entender que o Evangelho de Cristo não pertence a nenhuma cultura. Ele é a revelação de Deus para todos. Não é fácil a distinção, pois o Evangelho, como qualquer outra mensagem, tem que ser colocado em formas culturais para que seja entendido e transmitido por pessoas. Não podemos pensar sem as categorias, os símbolos conceituais que o expressam, mas podemos ter o cuidado de não acrescentar à nossa própria mensagem a mensagem bíblica. Não diferenciar entre o Evangelho e as culturas humanas